Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. É um prazer compartilhar com vocês mais essa arte, que é uma doçura, que é uma belezura de bolo bombom. Os bombons eu vou ensinar no próximo vídeo para não ficar muito longo, tá? Esse nosso vídeo tem 13 minutos. Se eu tivesse que ensinar os bombons ia ser muito mais, tá certo? Então o link eu vou estar deixando na descrição para que você possa enfeitar o seu bolo. Mas você também vai decidir se quer fazer esses bombons para enfeitar o bolo ou para outro tema, sei lá, enfeitar um pote, o que você quiser, ok? Para isso vamos precisar, gente, eu peguei um prato, esse foi o molde que eu escolhi para mim. E aí você vai fazer o mesmo em casa e vai cortar no isopor. Aí eu fiz nesse isopor aí um teste, dividi desse jeito, ok? Deu para entender, né? A gente vai, divide, faz tipo um X e agora a gente vai cortar a fatia. Gente, a gente corta essa parte aí porque eu quero a parte interna do bolo que fique totalmente visível, tá certo? Olha só como encaixou direitinho. Então eu cortei aí esse círculozinho utilizando o prato como molde e agora eu vou passar esse molde que acabamos de fazer numa plaquinha de isopor. A minha tem 5 milímetros, gente, é bem fininha. Se você tiver uma de 10, 15, melhor ainda, porque vai ficar bem alto o seu bolo, tá certo? Mas a gente recicla, a gente se ajeita. Essa minha placa custou 99 centavos, eu utilizei apenas ela. Então eu cortei 7 partes, tá certo? Para montar o nosso bolo, mas ficou com altura bem baixinha, não ficou tão alta assim. Então o que é que a gente faz para aumentar isso aí, utilizando a reciclagem? Então tudo que sobrou do isopor que a gente cortou, a gente vai encaixando aí. Vocês vão ver como é simples. Então não precisa de várias placas de isopor para que você obtenha uma altura legal. Então o que sobrou, o restinho, você vai encaixando, ó gente, vai passando fita crepe, vai ajeitando. Fica o negócio todo, né? Parece assim esquisito, mas aí você vai colocando as outras partes e vai cobrindo, vai ajeitando. E quando você pensar que não, você já tem uma altura super bacana, sem ter gastado tanta coisa assim, né? E ainda tem que também desenhar, recortar. Olha a altura que ficou. Beleza? Temos aí então a estrutura do nosso bolo. Para fortalecer tudo isso, nossa amiguinha, e sempre será a fita crepe. Então eu passo logo no meio, né? Já deixo bem firme. E agora é a hora de você deixar isso aí bem protegido para evitar que quebre, principalmente essa parte aí, a lateral do bolo, onde a gente tirou a fatia. Você passa a fita crepe, já deixa bem firme. Faz isso em todo o bolo, por dentro e nas laterais. Aí vamos agora fazer uma massinha para a gente cobrir nosso bolo e deixar bem durinho. Olha só, gente, a situação crítica que eu estou vivendo. Sem cola, eu estou fazendo uma massa bem aleatória, tá? Meu amido de milho também acabou, então eu vou utilizar o cimento branco. Então assim, eu vou passar uma medida correta para vocês, tá certo? Então faz assim, ó. Pega um copinho de 200 ml, você coloca meio copo de cola, meio copo de água, certo? Vai colocando aos pouquinhos papel higiênico até sumir o líquido. E aí você vai acrescentando o cimento, tá certo? Vai acrescentando esse copinho que eu utilizei. Eu utilizei uma sacolinha para misturar, tá, gente? Poderia ser uma luva, porque eu não tenho, na verdade eu nunca tenho. E aí eu tô misturando para formar uma massinha. É bem tranquilo, tá? Eu quis fazer uma coisa bem aleatória para que você não fique preso a nenhuma medida. O importante é a gente fazer uma massinha como essa, porque vai ser o nosso barro caseiro, tá certo? E por que isso? Porque vamos utilizar o tempo todo água para poder alisar, para poder esticar a massa, tá certo? Se você já tem aquela massa com amido de milho, você também poderá utilizar também, que funciona do mesmo jeito, que é o barro branco também com amido de milho, ok? Então tá, já fizemos a nossa massinha, ficou desse jeito. Aí você vai pegando os pedacinhos e colocando em cima do bolo que já está com a estrutura firme por conta da fita crepe. Então não corre nenhum risco você quebrar nada aí, tá certo? Então eu fui passando essa massa, fui esticando com o dedinho, mas o melhor mesmo para você finalizar isso aí, deixar liso, é trabalhar com a palma da mão, ó. Você vai molhar e vai ficar alisando assim com essa partezinha de cima da mão. E vai passando em todo o seu bolo. Principalmente embaixo também, tá, gente? Depois que você deixar essa parte secar, você passa embaixo para proteger.
E pinta também embaixo, tudo direitinho para ficar com um acabamento bem bacana, né? Principalmente se você for vender. Olha só como você vai fazendo. É um trabalho muito legal de se fazer. Sabe por quê? É aquele momento anti-estresse. Você senta, você se entrega e começa a fazer seu trabalhinho na boa. Temos aí, gente, a divisão, né, do bolo e do recheio. Então eu cortei aí um papelão bem fininho, aí deve ter o quê? Deve ter uns 2 centímetros. Aí você verifica como é que vai ficar o tamanho do seu bolo para você fazer vários recheios ou não. Poderia fazer só bolo, recheio e bolo, certo? Aí eu dividi desse jeito. A parte do meio vai ser o recheio, só que eu vou deixar uma pequena lateral em cima e embaixo que eu vou colocar também com a mesma cor do recheio, tá certo? Então, na parte do bolo, eu peguei um palitinho e começo a dar batidinhas para formar aquela partezinha, né, do bolo, aquele bolo fofinho, gostoso, não fica cheio de, né? Então, você vai fazer a mesma coisa. Então, essa é a parte do bolo e do recheio eu só vou puxando com a pontinha do palitinho, tá certo? Riscando, para ser mais precisa. Nesse momento você começa a ajeitar o que precisa e tal, tá? Se ficou assim muito esquisitinho, você vai lá, conserta. Se você não fez a linha correta, você ajeita. Depois que eu fiz isso, eu volto agora para a lateral do bolo e continuo, gente, a preencher com a nossa massinha. E ela foi suficiente para fazer todo o bolo, eu não precisei fazer mais, tá? É só você esticando, vai ajeitando, você consegue fazer emenda direitinho, porque você consegue unir uma na outra utilizando a água, alisando, tá certo? Esse aqui é o bacana. E outra coisa, se você quiser fazer ele inteiro e não cortar fatia, também você faz. Se quiser fazer quadrado, você faz. Olha só, o dia seguinte, duro, 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 tá certo? Bem durinho, então você deixa secar para o dia seguinte, nada do mesmo dia. Mesmo que isso aí tenha sido feito com cimento, não muda nada, ele tem um processo de secagem porque utilizamos o papel higiênico. E o legal do papel higiênico é que não vai rachar. Para fazer o nosso bolo, eu utilizei simplesmente a tinta PVA marrom. Poderia ser acrílica, não tem problema. Poderia ser também de tecido, também não tem problema nenhum. E eu pintei a parte do bolo. Agora vamos fazer o recheio. Eu tenho aí um pouco de tinta branca. Essa aí até a tinta tá grossa, porque é uma tinta de parede, tá, gente? E botei uma gotinha só de pigmento amarelo e fiz esse tom bem clarinho. Pintei o meio, que é o recheio, e aquela pequena lateral que eu deixei, eu também vou pintar, certo? E quando secar, gente, é necessário que você volte de segunda demão, tanto do recheio quanto da parte do bolo marrom, porque sempre, como era branco, sempre vai ficar uns pontinhos brancos escondidinhos que sempre surge quando seca a tinta. Pra gente fazer aquela decoração, gente, eu resolvi brincar com bico de confeiteiro. Aí eu fui, comprei, paguei R$ 5 nesse bico. Eu tinha aqui, sabe? Na verdade eu até tenho em casa, mas sumiu e eu não tava muito afim de procurar. Então eu comprei e aí eu botei a massa acrílica. Eu vou trabalhar com massa acrílica, tá? Se você quiser fazer uma massinha, outra massa de gesso, você faz, tem que ser bem grossa. E aí eu peguei a massa acrílica que eu tinha aqui um pouco em casa, botei um pouquinho de cola, coloquei nesse saquinho de confeiteiro, coloquei o bico de pitanga, e só é você apertar e soltar, apertar, e você levanta um pouco assim, você faz a pitanguinha. E agora eu quero fazer, gente, uma espécie de... Vamos supor que eu ralei o chocolate, sabe? Chocolate ralado que você vai jogando por cima, só que grande. Então eu fui com a régua e fui dando aquela puxadinha com a massa. E na lateral, para não me estressar com bico de pitanga nem com outro modelo, eu estou passando, tá? E vou dando batidinhas com a própria régua, ok? Porque aí uma coisa une a outra e fica parecendo que tá tudo de pitanga. E ficou desse jeito, deixei secar. Ele secou no mesmo dia, não demorou não. Não, minto, gente. Deu uma secada parcial, porque eu fiz isso à tarde, mas eu só fui trabalhar novamente no dia seguinte, entendeu? Porque massa acrílica também não seca tão rápido assim, não. Ela deu uma secada, mas não foi suficiente, mesmo porque eu fiz um pouquinho tarde. Se você quiser parar por aí, você poderia vir nesse bolo e pintar todo de branco, quer dizer, a parte de cima, e agora você vai lá e faz o seu trabalho, né, colocando o que você quiser. Eu coloquei esses bombons maravilhosos. Então, o bolo também na cor branca fica muito lindo, é ou não é? Mas eu vou continuar.
Eu quero um bolo de chocolate, não é isso? Então eu não quero ele branco, eu quero ele de chocolate, mas eu já deixei a ideia para vocês. Se quiser deixar branco, se quiser pintar de rosa, se quiser pintar de vermelho, você decide a cor do seu bolo. Eu peguei um pouquinho de tinta marrom, coloquei um pouquinho de água para poder diluir isso aí. É sempre bom a gente estar diluindo a tinta. E eu vou passar em toda a lateral e na parte de dentro do nosso chocolate ralado, né? A gente passa assim, dando pinceladas bem leves. Você vai tirando assim o excesso e vai dando aquela puxadinha. Quem vai dar ideia que você colocou chocolate peneirou com açúcar de confeiteiro, sabe, gente? Essa tá sendo a minha ideia. Então, depois que eu pintei todo o bolo, eu vim novamente com a tinta pura marrom. Tô passando de novo na parte que eu fiz as pitangas para ficar mais escuro. E o bolo ficou assim. Gente, nossa, tá muito lindo na minha mesa. Ah, meu Deus, é bom demais para os olhos. Você chega assim, vê esse bolo maravilhoso e que vai ficar sempre, porque você não vai perder. É muito lindo, 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 lindo. Muito, vale muito a pena fazer, gente. É muito fácil, fácil demais. Para dar o acabamento final e aquele espelho lindo, você vai utilizar simplesmente a nossa cola de isopor EVA, que é aquele nosso verniz maravilhoso, nosso vidro líquido caseiro que eu já ensinei e falei 1000 vezes aqui no canal. Então eu coloquei bastante no meio, depois você vai passar em toda a lateral do bolo, na parte de dentro também, onde mostra o bolo e o recheio, tá certo? E é só você colocando seus bombons, arrumando, ajeitando. Depois volta, já que eu não invernizei o bombom antes, eu já faço diretamente aqui. Então, como eu coloquei bastante nosso vidro líquido caseiro, né? Que no caso é a nossa cola de isopor EVA, eu já fui encaixando o chocolate que já foi grudando. E também passei em todos para que ficasse com esse brilho maravilhoso. Espero que tenham curtido, foi um prazer compartilhar com vocês. E o link dos bombons vai estar na descrição do vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!